Maravilhosas, minhas maravilhosas. Hoje eu quero falar algo com vocês muito importante. Quero deixar um recadinho aqui pra você. Mas primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Você já agradeceu hoje? Você já agradeceu porque acordou por vida, com saúde? Porque tem sua caminha quentinha, o seu lençol? Né? Porque às vezes tem a sua mãe viva, o seu pai. Você já agradeceu pela vida, pelo presente de estar viva? Deixa essa reflexão pra você, porque muita gente já acorda e vai direto pro celular. Checar mensagem, checar o Instagram. O que eu faço de rotina, logo quando eu acordo, eu tomo um copo de água, já deixo a garrafinha dorme do meu lado, então já acordo, dormindo mesmo, eu já tomo a água. E aí, sentada, eu agradeço pela vida, dormindo assim. Então, ai Deus, obrigado porque eu tô viva mais um dia, e faço aquele agradecimento ali quando eu tô acordando. Depois eu vou fazer as minhas rotinas e geralmente faço minha mobilidade, faço minha meditação, que o qual eu demorei para aprender, né, a meditação, mas depois que eu aprendi, é um lugar que você não quer sair mais. Quando você aprende a meditar e você se conectar com você mesmo, você quer ficar lá por horas. E antes eu não conseguia, eu não entendia. Eu falei, meu Deus, o que esse povo, como é que faz? Porque vem um tanto de pensamento. E é isso que o nosso cérebro, ele quer. Ele quer que você fique onde você está, você se acomode ali, porque pra ele tá bom. Tipo, tá ótimo, ele não tá se esforçando, ele não tá se esforçando pra aprender nada novo, ele tá gostando da sua realidade. E aí, às vezes, a nossa realidade é frustrante, é de sofrimento, é de dar tudo errado. E o nosso cérebro acaba se acostumando, se viciando, né? Porque quando a gente tá frustrado, quando tá dando tudo errado, libera alguns hormônios que nos tornam o nosso cérebro viciante, que é o hormônio da fuga ou da luta, né? Que aí você tá ali, ai meu Deus, tá dando tudo errado, e você tá ali sempre com aqueles hormônios ali, né, ativos. E aí você acaba seu corpo vai ficando viciado naquele sentimento, né? Então, pra ele, é muito bom ficar assim, se acomodar. É igual, ó, repare que quando a gente vai aprender algo novo, você vai fazer, aprender uma nova língua, vai estudar, o seu cérebro tende a, né, sofrer, nossa, meu Deus, tá ruim, ai, não tô conseguindo, meu Deus, como é difícil. Porque pra ele tá ali, se você tá colocando ele pra trabalhar de uma forma que ele não tá acostumado. Então ele vai falar assim, deixa pra lá, não, pra quê, você não precisa disso. Então ele vai sempre tentar te sabotar, porque pra ele está muito cômodo viver daquela forma. E eu quero falar isso pra vocês, porque eu quero muito que as minhas seguidoras, as pessoas que me acompanham, tenham a plena consciência de que precisamos estar com a nossa mente totalmente alinhada com as nossas emoções. Então, se o nosso cérebro está acostumado a sofrer a nossa vida toda, desde a nossa infância até a vida adulta, ele vai querer ficar nesse estado e o nosso corpo ele reage a essas emoções. Então, quando a gente dá um novo sentido, uma nova realidade para a nossa mente, o nosso corpo tende a trabalhar daquela forma. Então, você começa a jogar as suas emoções para o seu corpo, então ele começa a aliviar, ele começa a sentir alívio até nas dores. Se você sente dor corporal aí, dores nas costas, dores no joelho, no ombro, são realmente fatores emocionais que estão te afetando. E eu digo assim, que é muito mais fácil para o corpo doer, sentir a dor muscular, né, a dor no corpo, do que a dor na alma. Então eu quero passar pra vocês isso porque realmente foi o que mudou a minha vida. Eu falo de uma forma assim, completa. Não falo só financeira, emocional, familiar, tudo. Mudou de uma forma assim, completa mesmo. Quando eu resolvi parar, olhar pra trás e ver que aquela vida que eu estava levando não dava. Sabe, era uma vida de dar 10 passos pra frente, aliás, um passo pra frente e 50 pra trás, onde tudo dava errado. Eu acho que eu já até falei aqui pra vocês algumas vezes, alguns vídeos falando sobre isso. Dava um passo pra frente, 50 pra trás. Quando eu tinha algo pra se alegrar, vinha uma coisa e derrubava tudo. Então, onde teve um momento assim, que partiu, sim, que me tornou outra pessoa, foi com a perda da minha filha. Então, com isso, eu tive que realmente parar e pensar, opa, peraí. Deixa eu me conectar aqui. Porque eu vivia na corrida dos ratos, focada somente em trabalhar. E o nosso corpo já é acostumado. Repara que a gente faz todos os dias as mesmas coisas. A gente escova os dentes, a gente toma um banho, a gente troca. A gente nem precisa pensar pra fazer isso. O nosso corpo ele já sabe fazer. Porque foi o que a gente aprendeu desde criança. E da mesma forma, o nosso corpo ele aprende a sofrer desde criança, né? E você fala assim, eu não sofri desde criança. São coisas que às vezes você nem lembra. São traumas inconscientes que ficou lá gravado na sua memória. Eu vou falar pra vocês, vou trazer algo pra vocês aqui que aconteceu comigo quando eu tinha 2 aninhos de idade. A minha mãe foi ganhar o meu irmão. E aí, a gente morava num lugar lá no Pará, que pra ir pra outra cidade eram 3 dias de viagem, porque não tinha, era estrada de lama, ficava dias, sabe, atolado no meio da estrada, enfim. Aí a gente foi pra outra cidade, e a minha mãe de lá da cidade foi ganhar neném. Só que ela me deixou numa casa da minha prima, que eu não conhecia, e ela foi embora. E naquela época, os partos, as mulheres ficavam 4 dias no hospital. E aí eu me vi naquela casa, sem a minha mãe. E, meu Deus, cadê minha mãe? Eu lembro, eu consigo sentir aquela sensação, eu tinha 2 anos. E sabe como que me veio isso à memória? Eu fiz uma regressão, e eu já lembrava disso mais ou menos, mas não tinha plena consciência de como foi. Eu lembro que eu fiquei na casa da minha prima tal, da minha prima lá na cidade, só que eu não lembrava. E eu trouxe ela, você lembra de alguma coisa? Aí eu fui falando pra ela os mínimos detalhes de como eu me senti naquele dia. Eu tinha 2 aninhos. Aí eu fui perguntar pra minha mãe. E a minha mãe, eu fui perguntar a idade, porque eu não lembro a idade, né? Mãe, quantos anos eu tinha quando você foi ganhar meu irmão? Ela me contou que eu tinha 2 aninhos, tinha me deixado lá na casa da fulana, e me contou a história e foi realmente o que eu vivi. Porque a minha prima falou pra minha mãe, ela chorou, ela ficou os 4 dias chorando e tal.
E aí, pra mim, aquilo foi um sofrimento, assim, de abandono. Minha mãe me deixou, sabe? Foi um luto muito grande pra uma criança de 2 anos. Porque ela saiu escondida e aquilo ficou reverberando na minha vida inteira. E aí, o que aconteceu? Eu atraía pessoas, homens, que faziam a mesma coisa comigo, que me abandonavam. Porque aquilo, pra mim, na minha mente, era um caso de amor, que o amor era familiarizado com o abandono. Então, realmente, as pessoas vinham, né? Eu conhecia as pessoas e tal, e eles me abandonavam de alguma forma. Às vezes, até inconsciente, eu mandava essas pessoas me abandonar, sabe? De alguma forma, eu repelia eles. Eu expulsava eles da minha vida, inconsciente, mas na minha cabeça eles estavam me abandonando. E isso foi, assim, crucial pra mim entender o que precisava ser mudado em mim, pra poder começar aí a mudar a minha vida, a atrair pessoas que realmente gostassem de mim, pra atrair homens que realmente gostassem de mim e mudar a minha vida sentimental. E o que eu falo pra vocês? Então, a nossa mente, ela tá aí treinada a agir desde quando a gente nasceu, desde o ventre da nossa mãe. São coisas que a gente passou, que a gente tá trazendo no nosso DNA até hoje. Pra você ter uma noção, se a gente tem os genes de quando a gente era nômade, né? Quando a gente vivia na época das cavernas, imagine o que aconteceu há 20, 30 anos atrás, 35, dependendo da sua idade. Então, se a gente tem genes lá da nossa época de caverna, né, que era o nosso corpo, ele reage como nômade, como eu já falei pra vocês aqui, que quando a gente fica sem comer, o nosso corpo, ele reage como protetor. Não, deixa eu guardar essa comida aqui, porque hoje não teve caça, né? Então, vou guardar aqui. Se a gente tem esses genes de milhões aí de anos, imagine o que aconteceu quando a gente estava no ventre da nossa mãe. Então, precisamos ressignificar isso. E a meditação é poderosíssima para começar, porque muitas vezes não conseguimos silenciar a nossa mente ou nos dar um tempo para nós, né? Focar na nossa respiração, fazer uma respiração consciente, pode curar as nossas vidas, os nossos traumas, a nossa ansiedade, depressão. Então, procure mudar aos poucos. Não precisa chegar aqui, eu vou aqui mudar, aí. Não, procure fazer mudanças significativas, pequenas. Eu vou começar, vou tirar um tempo aqui, 1 minuto de respiração, ou 6 respirações, fazer... Tá esse momento presente, sabe? Já é comprovado que quando você faz uma respiração consciente, o seu cérebro ele é altamente aí conectado com vários neurônios ali, que pode aí te trazer vários benefícios, como saciedade, né, para pessoas que têm compulsão alimentar, pode te dar prazer, alívio, conforto. Então, por que não? Por que não tentar, né? O não a gente já tem, a vida ruim a gente já tem, a realidade que tem a gente já... Então, por que não fazer algo que podemos melhorar de alguma forma? Então, hoje eu quero trazer isso para vocês. E voltando a falar o que foi o divisor de águas, assim, para mim buscar a mudança, que foi a questão da minha filha. Então, eu resolvi buscar ali, pensar o que está acontecendo, eu preciso parar. E foi quando eu parei e analisei toda a minha vida. Eu falei, caralho, eu só trabalho, eu passo o tempo todo trabalhando. Eu acordava 5 horas da manhã, tinha aula 6, de 6 eu entrava na academia 7, eu tinha aula meio-dia, até meio-dia. Aí eu pegava as crianças na escola, deixava em casa, almoçava, entrava no trabalho 2, saía do trabalho às 6, das 6 eu ia para outra academia, saía meia-noite. Que tempo que eu tinha para ser mãe? Que tempo eu tinha pra ser mulher? Que tempo eu tinha pra ser eu? Às vezes, no final de semana, eu queria, sei lá, ir pra uma festa, não podia. Porque eu tinha que ficar com as meninas, porque né, já a semana toda eu não tinha como ficar com elas. Eu falo, caralho, que hora que eu vou ser eu? Tipo, sei lá, sair com as amigas. Porque muita gente pensa assim, quem é mãe não pode fazer nada. E é, assim, totalmente doentio esse pensamento, porque a gente é uma mulher. Mesmo a gente sendo mãe, a gente continua sendo uma mulher, a gente continua tendo desejos, vontades, sonhos, e muitas mulheres elas se anulam quando vira mãe. Eu falo pra você que é uma ida pro abismo quando você se isola de você. Você tem que continuar a sua vida sendo uma boa mãe, ou tentando ser uma boa mãe, porque a gente tem um pensamento de que a gente não é mãe boa de jeito nenhum. Então a gente tem que tentar ser o melhor possível, dar a proteção e o amor que os nossos filhos precisam, e a gente tem que cuidar de nós mesmos, a gente tem que nos acolher. Se a gente estiver bem, os nossos filhos estarão bem, a nossa família estará bem, tudo ao nosso redor estará bem. Então, eu olhando isso, eu comecei, né, a fazer uma retrospectiva de toda a minha vida, e a perceber, eu falei, nossa, aqui deu errado, aqui deu errado, aqui deu errado, tudo deu errado, o que eu preciso fazer? E eu comecei a estudar, eu comecei a comprar curso mesmo sem dinheiro, eu comprava um monte de curso para me entender ali o que eu precisava fazer para estar mudando. E foi através desses cursos que eu entendi o que eu precisava fazer. E a primeira coisa que mudou em mim foi o meu pensamento sobre mim mesma, que eu tinha uma autocrítica, eu queria ser perfeita em tudo. Muitas vezes eu não aceitava uma visita em casa porque eu tinha que ter a melhor recepção, o melhor copo, o melhor prato, a melhor sala. E eu não podia oferecer isso. Então eu comecei a mudar a forma de como eu pensava sobre mim. Então eu pensava muito que eu era feia, que eu era insignificante, que eu era uma mal profissional, que eu era uma péssima mãe, que eu era uma péssima amiga, que eu era uma péssima tudo. Então aquilo ficava me acompanhando ali desde a minha infância, porque a minha infância foi machucada, né? Desde a minha infância eu ouvia os meus colegas fazendo bullying comigo, com o meu corpo, eu apanhava na escola. Minha mãe e meus pais não tinham sabedoria para me ajudar. Muitas vezes falava coisas que me magoavam, que me feria, porque eles também não sabiam, era o que eles tinham, eles também não tinham essa consciência, e não tem até hoje, né? Porque essas pessoas mais velhas não têm a consciência que a gente tem e o estudo que a gente pode ter hoje. Então, na minha infância, toda machucada, então era aquilo que eu levava, era aquilo que eu acreditava. Eu não conseguia me olhar no espelho, eu não conseguia me olhar no meu olho, eu não conseguia me olhar no espelho, eu não conseguia. Sempre quando eu olhava, eu via tudo feio. Minha barriga é feia, minha perna é fina, meu peito é caído, minha cara é feia, meu dente é feio, meu nariz é grande, meu cabelo tá quebrado, isso tá horrível. Nossa, minha testa é grande. Então eu ficava o tempo todo
falando mal de mim. Então eu não gostava de olhar no espelho. Gente, eu odiava olhar no espelho. Então imagina uma pessoa que tá ali se machucando o dia todo, né? O pensamento é só pensamento negativo. Como que eu vou conseguir atrair alguém que me ame? Se nem eu me amo. Possivelmente não vou atrair nunca alguém que me ama. Nem clientes que me amam, nem um parceiro que me ama, nem meus filhos vão me amar. E é isso que eu sentia, sabe? Muitas vezes a minha filha mais velha criticava tudo que eu fazia. Por quê? Porque eu mesmo me criticava, então ela via me criticando, ela fazia o mesmo. Ela, nossa, mãe, essa comida tá horrível. Nossa, mãe, você não sabe cozinhar. Então ela via eu falando o tempo todo que eu era isso, que era aquilo. O que ela ia fazer? A mesma coisa comigo. Então sejam amorosos com vocês mesmos, porque vocês vão ver que o mundo vai ser amoroso com você. Se você não consegue se amar, ninguém vai te amar. O amor está de dentro pra fora. Quando você descobre isso, você vai atrair pessoas que te amam, você vai atrair clientes que te amam, você vai atrair um parceiro que te ama, você vai ver que todo mundo ao seu redor vai te amar, você vai ter uma energia diferente, você vai conseguir sorrir do nada. Igual hoje, gente, eu ando sorrindo. Eu acho que as pessoas acham até que eu sou meio doida, porque onde eu tô, gente, eu entro nas lojas assim. Tipo, aqui nos Estados Unidos, as pessoas não olham pra você. Isso é um fator, assim, as pessoas não olham pra você. Cara, eu chego e já começo a sorrir. Eu nem falo inglês, mas, oi, tudo bem? A pessoa deve falar, meu Deus. Mas é algo que eu consegui mudar e que eu trago pra mim inconsciente agora. Então, quando a gente muda nossas emoções, né, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele tende a ir junto. Então, quando você vê uma pessoa mal-humorada, de cara ruim, com certeza aí por dentro ela tá toda destruída. Toda destruída, ela tá muito machucada. E ela não consegue, né, se dar valor, ela não consegue se valorizar. Então, eu quero trazer isso pra vocês, assim, como uma conversa franca, de mulher pra mulher, de ser humano pra ser humano, porque não é só pras mulheres, né, pros homens também, pras adolescentes. E o que eu tenho observado aqui, que eu nunca fui de treinar bastante, de atender muitas adolescentes. E aí eu fiz um questionamento comigo, olha só que interessante. Porque eu ouvi isso uma vez de um cara que eu fiz um curso, que ele falou assim pra mim, você vai atrair pessoas bem familiar com você. Tanto as mulheres, né, as suas alunas, você vai atrair as pessoas que têm o mesmo problema que você, ou muito parecida. E realmente, eu parei pra observar e nós tínhamos os problemas parecidos, sabe? Então isso me fez, assim, abrir um leque vou dizer assim, de sabedoria para me saber ajudar todas as alunas que estavam chegando até mim, com palavras, a entender ela de dentro para fora. Então aquilo foi assim, um divisor de águas. E aqui nos Estados Unidos me veio muito adolescente. E aí me fez refletir que eu precisava voltar lá na minha adolescência, para curar a minha adolescente, para me falar para ela que ia dar certo. A minha adolescência foi muito sofrida, gente. Eu sofri muito, eu engravidei cedo, eu engravidei com 15 anos, eu tinha uma autoestima muito baixa, porque os meus pais, eles, como eu já falei, eles não sabiam assim, né? Não é igual os pais de hoje, que tem todo aquele amorzinho, tarará. Então a minha adolescência foi bem sofrida. E aí eu tive que ressignificar isso. Eu falei, opa, por que eu tô atraindo muitas adolescentes? Eu falei, eu acho que eu preciso ir lá na minha adolescente e conversar com ela. Falar que vai dar certo. Às vezes você esquece que foi adolescente, esquece daquela menininha que, sei lá, às vezes sofreu, foi uma decepção amorosa, foi um pai que não teve presente, foi um aniversário de 15 anos que você não teve. E aquilo fica marcado na sua vida. Então a minha adolescência foi muito marcante. Eu engravidei com 15 anos, teve todo aquele trauma da gravidez ali com os meus pais. Pra mim, que era nova, eu tava terminando o ensino médio, e dos meus 13, meus 12, eu fui morar na casa da minha tia, onde eu sofri muito quando eu morava lá na casa dela, sabe? Porque morar na casa das pessoas, assim, na casa de outras pessoas, é muito sofrido. E aí eu fui morar na casa da minha tia, e lá a gente trabalhava, eu vendia pastel na rua com a minha prima, a gente fazia todo o trabalho, a gente fazia massa, e ia pra lá vender pastel, e era um sofrimento, nossa, não gosto nem de lembrar. Enfim, e aí esse período de 12 anos eu morei lá, depois eu já conhecia, né? E aí veio o namoro, que meus pais não queriam, e logo veio a gravidez, e teve todo esse sofrimento. E aí eu falei, eu preciso ressignificar meu eu adolescente. E aí fiz uma meditação para acolher a minha adolescente. Porque se o universo estava me mostrando, estava me trazendo alunas adolescente, eu precisava buscar o meu adolescente, meu eu adolescente, para ressignificar algum trauma, algum sentimento, para acolher ela, que não foi acolhida. Eu não tive um abraço, eu não tive ninguém para me acolher naquela época. Eu ouvi críticas de muita gente, ouvi críticas da minha cidade inteira, porque eu estava grávida com 15 anos. Então, a minha ex-sogra mesmo, ela ficava rindo de mim, da minha aparência, porque eu fiquei muito magra. A minha barriga de gravidez parecia que eu nem estava grávida, gente. E lá onde eu morava, no Pará, lá é bonito você ser gordo, sabe? Você ser muito grande, você ter um barrigão. Eu era magrinha, eu era uma criança, eu tinha 15 anos, e a minha ex-sogra ficava fazendo piadinhas com a minha aparência, falando que quando nascesse meu filho, falava que eu era tão feia que tinha que dar comida na vara pra mim. Então eu tive que ir no meu adolescente fazer essa ressignificação, né? Acho que é essa a palavra certa. E também pra acolher essas meninas que estavam vindo até mim de um modo sentimental, emocional, perceber o que elas estão passando ou vivenciando, né? Entender um pouco de cada uma delas, né? E colocar o amor que eu tive pela musculação desde novinha. Porque como eu morava na roça, mas eu já queria mudar o meu corpo, então eu treinava em casa. Depois que eu fui pra cidade, eu já tinha uns 17 anos.
E aí eu já tentei já entrar na academia e já comecei a treinar. Então eu consigo passar esse amor para elas, contando a minha história, para que elas não cometam o mesmo erro que eu e que façam as coisas boas que eu fiz. Por exemplo, comecei a treinar e não parei mais. Tive amor pela musculação e pela mudança do meu corpo. Então eu falo para elas, aproveitem, né? Vocês terem um personal para te ajudar, né? Uns pais que te apoiam a treinar, os pais que te apoiam ali a você cuidar de você mesma, de ter saúde. Então eu fico o tempo todo motivando elas a buscarem o melhor, né, delas mesmas. Então, isso foi um fator, tá sendo um fator bem desafiador para mim, bem assim, motivacional, prazeroso, né? Conviver, passar ali um pouco do que eu já vivi, entender um pouco o mundo delas e poder ensinar elas a gostar da musculação. Porque sempre o meu foco foi de mulheres, né? Mulheres de 20 para cima, 20 aos 50 anos. Então, aqui me fez essa situação das adolescentes, eu acredito que foi para mim me curar de alguma forma. Então, eu fui buscar isso e foi, assim, muito bom. Eu entender um pouco que eu precisava ressignificar meu eu adolescente. Então eu queria deixar aqui pra vocês isso, um pouco da minha experiência, e que vocês pegam a minha experiência e levam pra vida de vocês. O poder da mente aí pra mudar a sua vida não é só o seu corpo, o corpo é o bônus, porque muda sim. E até deixei em outro vídeo falando sobre a musculação, né? O poder da musculação para emagrecimento, os estudos que saíram sobre isso. E eu sempre, a minha metodologia de treino é mente, sempre curação emocional ali, a nutricional e o movimento. Então esses três, você consegue esses três porque quando você muda sua mente, você consegue mudar ali os seus hábitos alimentares, você consegue mudar os seus hábitos para ter hábitos mais saudáveis, você consegue comer bem, você consegue dormir melhor, você consegue fazer hidratação. E amar o movimento, né? Gostar de treinar, você vai mudando sua mente, você vai aprender a gostar do movimento, você vai gostar, vai ser um prazer ir pra academia, vai ser um prazer a hora do treino, igual à noite, gente, eu fico toda feliz, porque no outro dia eu sei que tem treino. Nossa, amanhã tem treino. Aí eu já fico toda empolgada. E aí, nossa, eu vou comprar uma roupinha nova pra ir pra academia. Tipo, já coloco ali mais combustível, né? Pra você ficar mais feliz. Porque aquele momento é um momento ali de conexão com você mesma. A musculação é uma meditação ativa. Eu aproveito para, quando eu tô treinando, assistir aulas, podcast que me ajude a crescer de alguma forma, que traga mais conteúdos para as minhas seguidoras, para as minhas clientes, para as minhas alunas. Então, sempre quando eu tô treinando, eu tô realmente conectada comigo, eu tô estudando algo e dificilmente eu tô ouvindo alguma música, porque eu falo para vocês também, cuidado com o que você ouve, com essas músicas que tá aí muito pesada, que acaba se manchando aí a sua mente. Então, cuidado com o que você ouve. Não é pra você ser uma radical, não, mas de manhã, se você treina de manhã, tenta buscar e ouvir coisas que ajudem a sua mente a ficar mais limpa e não deixar a sua mente poluída com um monte de coisa. Eu tô sofrendo, aquelas músicas de sofrimento, música de, sabe, aquelas músicas de funk pesado, música sexual. Então, gente, mas esse é um assunto para um outro momento, porque é muita coisa. Então, fica aqui no canal, você vai ter muito conteúdo, você vai gostar e você vai conseguir mudar aí a sua realidade e a sua vida e o seu corpo, tá? Então, já curte e compartilha esse vídeo e me conta a sua experiência, se você já medita.